Bom dia, gente. Mais um encontro, né? Mais uma aula. E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o Present Perfect, certo? Vamos relembrar os usos do Present Perfect e vamos fazer essa revisão que possa facilitar para vocês a compreensão e tirar possíveis dúvidas. Não é isso? Que eu acredito que tenho muitas, porque o present perfect ele é um dos tempos verbais que mais causa dúvida no aluno, justamente por ser um tempo verbal que não tem um equivalente no português. No português nós não temos um tempo verbal que você possa fazer um estudo comparativo, não é isso? Então acaba acarretando uma série de dificuldades e dúvidas. Mas vamos aqui. O present perfect ou present perfect simple, como também é conhecido, ele é um tempo verbal que expressa ações influenciadas pelo presente. Ações influenciadas pelo presente. Embora em alguns casos, que a gente vai ver ali na frente, possa estar vinculado a um passado, a característica do present perfect é a sua influência pelo presente. Ou seja, são ações que ainda estão acontecendo, que começaram no passado, mas que continuam acontecendo no presente ou que foram concluídas recentemente. Certo? O present perfect pode ser usado para indicar ações que já começaram no passado. Então, isso pode trazer uma dúvida na cabecinha de vocês. Mas lembrem que esse passado ele é prolongado até o presente. Essa formação do present perfect, ela pode ter vínculo com o passado. Ó, bem aqui. Queremos descrever uma ação que aconteceu no passado em um tempo indeterminado. Só que ela ela prolonga até o presente. Então, possivelmente, quando eu digo I have drunk milk, eu bebi leite. Eu bebi quando? Pode ter sido hoje. Pode não. É um passado que vem para um presente recente. Então, a característica do present perfect, embora, como eu já disse, tenha alguma associação com o passado, o que vai ajudar muito vocês é lembrar dessa influência no presente. Quando eu bebi leite, aí, não sabemos, pois a gente não sabe o momento em que a ação aconteceu. Fica vago, né? Fica bem vago. Então, a estrutura do present perfect é o seguinte: como todo verbo, ele tem a sua forma afirmativa, interrogativa e negativa. Eu acredito que vocês já observaram muito bem isso no inglês. A gente sempre vai trabalhar afirmativo, negativo e interrogativo. E isso é fundamental. Então, a formação na afirmativa é essa: o sujeito, o verbo have ou has. Lembrem que o has, esse has, é utilizado apenas na terceira pessoa do singular. Na terceira pessoa do singular. Quando eu estiver usando he, she ou it. He, she ou it. E, além do sujeito, do verbo to have, nós temos o particípio passado, ou seja, o particípio passado de um segundo verbo. Esse segundo verbo é o que a gente chama de verbo principal, certo? É o que a gente chama de verbo principal. Por quê? Porque o present perfect é formado por dois verbos. O verbo auxiliar, que é o to have, e o verbo principal, que está no particípio passado, ou seja, no past participle, que é o verbo principal. E a função do verbo auxiliar é ajudar a complementar o verbo principal, certo? Agora, cuidado. Olha aí, Jessica has studied a lot, certo? Esse studied é o particípio passado do verbo regular. Por que do verbo regular? Porque o particípio passado dos verbos regulares,
ele é feito com acréscimo de D, IED ou ED, dependendo do verbo. A gente já estudou muito isso aí. Por que eu estou falando isso? Porque, vamos voltar aqui, existem verbos que têm um particípio irregular, que não aceita a forma, né, do verbo com ED. E aí, vocês têm que conhecer essa tabela. Se bem que nesse primeiro momento, eu vou cobrar muito pouco dos particípios irregulares, certo? A gente vai dar um enfoque muito maior à questão do verbo regular. Então, to have mais o segundo verbo no particípio passado. A forma negativa, observe. O have mais a palavrinha not, mais o particípio passado. Então, Jéssica has not studied a lot. Lembrando, vamos voltar aqui, que existe a forma abreviada do has not. Vocês lembram disso? Has not. Mas o has not está corretíssimo. É uma forma, é o uso formal do verbo. Na forma interrogativa, o que é que a gente observa? O que é que a gente observa? Que na forma interrogativa, você pega o verbo to have e leva para o início da frase. Então, fica, ó, have, has, mais o sujeito e o particípio passado. Lembrando que é fundamental vocês colocar interrogação. Se esquecer interrogação, está errado. Então, Jéssica estudou muito. Importante, ó, foi que eu acabei de reforçar, use o ponto de interrogação nas frases interrogativas. Por quê? Porque se você não usar, mesmo que você esteja com a formação, a estrutura perfeita, se não tiver o ponto de interrogação, vai estar errado, certo? Isso é importante. Particípio passado dos verbos. Bom, quando a gente fala de particípio passado, eu já até falei para vocês, a gente tem que ver a seguinte situação. Nós temos os verbos regulares e nós vamos ter os verbos irregulares. São duas formas bem diferentes de você trabalhar o particípio de cada um. Então, a gente não pode simplesmente ensinar o particípio e pronto, não. O verbo regular é aquele que possui a conjugação padrão. O verbo irregular é o que não segue o modelo de conjugação, ou seja, ele não é padrão. Nos verbos regulares, se eu tenho, por exemplo, o verbo ask, asked, certo? Eu acrescento o ED. No verbo regular, o particípio é feito que nem o passado simples, né? Com acréscimo do D, do ED. Ó, são aqueles que quando no simple past terminam em ED. Pronto. Tá aqui, ó. Mantém-se com a terminação ED. Eu tentei ser bem repetitiva aqui para que vocês possam entender bem essa questão do present perfect. Então, tem umas dicasinhas com relação à terminação. Não é só sair colocando ED em tudo e não, ó. Verbos que terminam em vogal mais Y. A primeira regrinha. Se o verbo termina em Y precedido de vogal, destroyed, acrescenta o ED. Mas, se o verbo termina em E, você apenas acrescenta o D. Arrive, arrived. Se o verbo termina em consoante mais Y, lembra que se terminar em vogal mais Y precedido de vogal, acrescenta o ED, só isso. Mas, se ele terminar em Y precedido de consoante, olha o que eu estou dizendo, precedido de consoante, ele vai ter que tirar o Y, certo? Ele vai ter que tirar o Y e colocar IED.
tira-se o Y e coloca IED, ó. Worried. Você tira o Y e coloca IED. Aqui outra basicazinha. Se o verbo terminar, se for um verbo, veja bem, pequeno, curto, e terminar em consoante, vogal, consoante, olha aqui. Um verbo de uma sílaba, né? Termina em consoante, vogal, consoante. Você vai dobrar, ou seja, vai repetir a última consoante. Você vai dobrar, você vai repetir a última consoante e vai acrescentar ED. Simples. Você dobra e acrescenta o ED. Stop, stop it. Com 2 P's. Agora, claro que toda regra tem a sua exceção. Não é isso? Isso aí a gente sabe. Então, verbos que terminam em K, W ou Y não obedecem àquela regra. O Y é aquela questão que a gente falou, né? Se for Y precedido de vogal, coloca o ED. Se for Y precedido de consoante, tira o Y e coloca IED. Isso é básico. Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, mas que a sílaba não for tônica, porque, ó, esta regra aqui só acontece se essa vogal for tônica, portanto, a sílaba é tônica. Mas, se for tônica, dobra a consoante. Mas, se não for que tá bem aqui, ó. Mas, se não for consoante, não dobra a última letra, a última consoante. Aí, vocês podem até me perguntar, sim, e como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber que ela é tônica ou não tônica? Bom, minha gente, a gente ainda não trabalhou a questão de tonicidade, então seria até um absurdo da minha parte eu cobrar agora. Então, vamos supor que eu vou estar sempre explicando para vocês, olha, esse verbo, ele é tônico, esse verbo, ele não é tônico. Eu vou estar explicando para que vocês possam compreender bem a questão da tonicidade, porque senão fica até inviável quando a gente ainda não trabalhou essa temática. E eu acredito que vocês concordam comigo. Então, eu vou estar explicando se ele é tônico ou não, certo? Bom, quando a gente entra já nos verbos irregulares, aí nós passamos a ter uma diferenciação, porque esses verbos irregulares, eles têm como característica a questão de não seguir um padrão de formação. Bom, então, se eles não têm um padrão de formação, eles não vão ter o acréscimo do ED como no Simple Past, né? Aquele acréscimo é dos regulares. Então, observe. Gente, desculpa que faltou um R, viu? Os verbos irregulares no particípio passado não tem terminação com D ou ED ou IED. Não tem. Ó, bem aqui. To eat, at. To drink, drunk. To buy, bought. Observa como a diferença é grande. Por quê? Porque ele não segue o padrão, ele tem uma característica própria. Então, se ele tem uma característica própria, é claro, é óbvio que ele vai ter que seguir esse padrão bem aí. Aí você pode até me perguntar assim, e como é que eu vou poder diferenciar? Não tem problema nenhum, porque eu vou estar explicando para vocês, eu vou estar determinando quando o verbo for regular ou não. É aquela velha história, é muito complicado eu exigir de vocês, não é isso? Eu exigir de vocês uma coisa que eu sei que ainda é muito complicado para vocês. Só que eu vou estar explicando direitinho, ó, o verbo é regular, o verbo é irregular, é que nem a questão da tonicidade. Eu vou estar explicando qual é o verbo que tem a sílaba tônica e o verbo que não tem a sílaba tônica. Agora, eu quero que vocês deem uma boa estudada e tenham como base, tenham como elemento primordial nesses estudos de vocês a tabelinha dos verbos no particípio passado, que eu já dei para vocês através daqueles links que eu passei para vocês estudarem. Mas eu vou repassar novamente a tabela para vocês, para que vocês possam estudar. Agora, preste atenção.
Uma boa dica também é a questão dos advérbios. O tempo em que as ações acontecem, elas sempre são acompanhadas de um advérbio. Advérbios que estão relacionados com o presente. Today, hoje. Ou no passado, yesterday, ontem. Never, nunca. Então, esses advérbios vão ajudar muito, muito mesmo, vocês a conseguirem associar a frase. Porque, como a gente também está estudando Past Perfect, que eu vou gravar outro áudio sobre isso, outro slide com áudio, é que vocês têm que associar, diferenciar o present. Vamos voltar bem aqui, ó. Vamos voltar aqui. O present, ele tem como estrutura o to have. Vocês lembram disso, né? Ó, bem aqui, na forma afirmativa. É o verbo to have. Lembrando que na terceira pessoa do singular, a gente usa o has. Então, é o to have mais um segundo verbo. E esse segundo verbo tem que estar no particípio passado. Então, gente, acompanhem bem, estudem, não se deixem esmurecer pela questão da educação à distância, do EAD. Eu sei que para vocês está sendo um momento complicado, um momento difícil para todos nós. Mas é a mesma coisa. Depende muito de mim, mas nesse momento depende muito mais de vocês. Nós, professores, estamos fazendo nossa parte. Só que não adianta a gente estar aqui conversando, gravando aula, ministrando aulas, se vocês não se esforçarem. Então, se dediquem, estudem muito, porque a educação é o maior presente que vocês podem ganhar. Porque é o presente que lá na frente vai colher bons frutos. Então, bom dia a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.